Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. E é importante a gente entender que esse convite que Paulo traz para nós, a forma com que ele vem amorosamente nos convidar para seguirmos o Cristo, para seguirmos os ensinamentos do Cristo, é fundamental para caminharmos dentro do nosso processo evolutivo. Ele inicia a carta fazendo uma exortação, lembrando que eles já tinham sendo orientados de como andar segundo Cristo. E a partir desse momento, quando nós já recebemos a orientação, nós devemos saber que temos uma consciência respondendo de uma forma mais plena por aquilo que nós fomos convidados a fazer. Se as leis divinas estão escritas na nossa consciência, quando missionários como esse, Paulo de Tarso, nos convida a seguirmos os ensinamentos do Mestre, acende-nos a luz da consciência, convidando-nos a caminharmos sobre esses parâmetros, caminharmos para a glória do Senhor, com outros níveis de entendimento, com outros níveis de compreensão. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificarmos-nos enquanto estamos aqui na terra, procurar agir de uma forma condizente com a vontade do Senhor, trabalhando, fortalecendo os nossos sentimentos, fortalecendo nossos corações para que sejamos sempre melhores, para que estejamos sempre em condições de amar e servir ao Senhor. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saibais possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. E aqui um convite que ele traz para as pessoas daquela época e até hoje, que a gente saiba se abster da prostituição, saber possuir aquilo que nosso organismo tem em santificação e honra a Deus. E abstermos-nos das paixões das concupiscências, assim como os gentios que não conhecem a Deus. E a gente tem que entender que, se o espírito tem muita evolução, hoje é um espírito bastante velho e reencarna em corpos muito primitivos, muito materializados ainda, porque hoje nossos corpos já são bem mais espiritualizados do que era há 2000 anos atrás. Corpo físico, porque em cada encarnação nós vamos sutilizando a matéria. Geração após geração a matéria vai se sutilizando. É importante entendermos isso. Então, naquela época, os corpos tinham mais necessidade dos prazeres físicos, aquilo era mais aguçados. E as pessoas, então, encontravam aqui e acolá locais onde eles pudessem dar vazão àqueles prazeres físicos. E Paulo convida-os a integrar-se com o espírito verdadeiramente, passar a ter domínio sobre o corpo físico e não se deixar entregar por aquelas tendências, por aquelas necessidades, muitas das vezes criadas e dadas asas à imaginação ou dando vazão aos impulsos físicos. Então ele convidava as pessoas a se introspectarem, a gastarem essas energias em outros níveis de ação, em outras atividades e procurarem se santificar em honra a Deus, em honra do Senhor Jesus, procurando assim melhorarem-se. E isso vale até hoje. Nós temos que aprender a dominar nossos impulsos, aprender a equilibrar as nossas energias íntimas, em todos os sentidos. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. E por que ele fala para não oprimir? Na lição 8 do livro Pensamento e Vida, que chama Associação, o Emmanuel fala que tudo aquilo que você impõe ao outro, ou que você cobra com todos os quintes da paixão, você acaba interiorizando aquelas energias e um dia você vai fazer exatamente aquilo que você combate.
porque nós manipulamos as energias de uma forma diferente daquilo que imaginamos. Por exemplo, se eu quero combater a corrupção e falo com muito ódio e passo a odiar as pessoas corruptas, um dia eu me tornarei corrupto. Ou chegarei no plano espiritual e entrarei em grande depressão. Agora, se eu procuro exortar as pessoas para não se corromperem, convencê-las de que é importante não se corromper, mas com amor, com carinho, com compreensão, elas vão se melhorar, elas vão adquirir novos níveis de entendimento e eu não vou interiorizar aquelas energias que eu estou combatendo, porque eu estou falando com amor, eu estou procurando esclarecer aquela pessoa. Por isso ele fala, não engane ninguém e nem oprima alguém. E ele fala que ele já disse e testificou junto deles que ele não oprimia e nem enganava ninguém. Ele convidava, ele exemplificava, ele vivenciava, chamando as pessoas ao brio, à sublimação. E é assim que a gente deve procurar viver, embora isso cause muito melindres em todos os templos religiosos, quando alguém é cobrado a refazer conceitos, a mudar ponto de vista. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Cada encarnação que nós temos na Terra é uma oportunidade de nos santificarmos, de nos purificarmos. Do mais amplo aspecto de purificação e de santificação. Portanto, vamos ser bem vigilantes. Vamos procurar estudar o Evangelho, porque quando estudamos o Evangelho, é o momento que estamos conscientizando a nossa consciência, conforme já nos falou o nosso irmão Yaakov. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Se você age de forma a desrespeitar as leis de Deus, você está desrespeitando a Deus, você está desprezando a Deus. Porque nós temos um templo do Espírito, que nós devemos santificar para sairmos aqui um Espírito melhor. Desprezar as oportunidades de nos melhorar é agir de forma contrária à vontade de Deus, um desrespeito a Deus. Desrespeitando a Deus, você está desrespeitando a si mesmo, criando problemas para os futuros que te esperam. Portanto, vamos procurar trabalhar e nos fortalecer intimamente para melhor servirmos a causa do Pai. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E o convite de Paulo é muito interessante aqui. Caridade fraternal de suportarmos uns aos outros e aprendermos a conviver uns com os outros, amando-nos mutuamente. Mas um amor irmão, um amor que respeita, um amor que instrui, um amor que constrói, fazendo com que, assim, a gente cresça e aperfeiçoe em nome do Senhor. Todos nós precisamos, então, estar construindo a nossa paz íntima, construindo o nosso sentimento de amor, mas o amor verdadeiramente que respeita, que instrui e que constrói. Todos nós temos que tomar consciência dos nossos atos, arrepender dos nossos erros, para que assim a gente não volte a cometê-los novamente. Esse é o compromisso divino que nós devemos estabelecer em nossos corações ao longo de nossa caminhada. E como ele já disse antes para todos, ele pede também para fazer com todos aqueles irmãos que estão na Macedônia. Portanto, existia certamente algum ranço, algum bairrismo entre eles, e ele pede para que se amassem, que se respeitassem, que cultivassem o amor divino entre eles. É muito comum existir rivalidades entre cidades vizinhas, entre reinos vizinhos, ou hoje a gente fala estados, né? Estados vizinhos. Então ele convida-os para tomarem respeito uns pelos outros e amarem-se mutuamente, independente do local onde a pessoa estava vivendo. Porque ele exortava todos a continuar a progredir cada vez mais.
E Paulo já entendia que a nossa vida é um constante progredir em espírito para nos aperfeiçoarmos perante a vontade do Pai. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Ficar quieto, não bater de boca com ninguém, não bater de frente com ninguém, cuidar dos nossos negócios sem ficar dando pitaco na vida do outro, trabalhar com as próprias mãos, fazer o nosso trabalho, não ficar querendo servos para fazer tudo e a gente ficar lá parado. Mas todos procurarem trabalhar para adquirir os seus bens necessários, conseguir andar honestamente e conquistar para não precisarmos de nada. E assim, Paulo vai deixando um norte para todos nós. Uma norma de vida para que a gente possa caminhar na construção, montar em nossa vida os parâmetros de crescimento espiritual, os parâmetros de vivência do amor e da responsabilidade pessoal intransferível, vivendo honestamente e procurando necessitar o mínimo de outros, porque sempre precisaremos do outro, mas ganharmos honestamente aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, aquilo que é necessário para o nosso caminhar evolutivo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Dormir, no sentido das palavras iniciáticas do Oriente, é você querer viver apenas para as coisas materiais, sem pensar no futuro, sem pensar nas consequências dos seus atos. E se você viver um dia após o outro sem tentar colocar um ideal superior para a sua vida, colocar um ideal superior para a sua existência, você vai se entristecer, você vai perder a esperança. E Paulo aqui nos convida, então, a fazermos essa introspecção, a procurarmos caminhar com responsabilidade na nossa vida. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E por que em Jesus dormem? Se você está ainda entorpecido pelos conceitos humanos, pelas buscas das coisas da terra, mas você já tem uma luzinha do ensinamento de Jesus no seu coração, uma hora você vai despertar e vai ser reconduzido ao caminho do amor, da solidariedade para o seu processo de crescimento espiritual. Fazendo isso, você vai se tornar melhor, você vai se tornar um ser mais evoluído, mais consciente das suas responsabilidades. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Se você está vivo nas palavras do Cristo, se você está procurando vivenciá-las, você vai ter uma vida mais digna aqui na Terra, você vai viver com mais segurança, com mais responsabilidade na sua caminhada. Se você se deixa levar por momentos de prazer na Terra, você perde as conquistas espirituais. E como nós devemos procurar conquistar espiritualmente, vivenciar esse sentimento de amor que deve existir nos nossos corações, que deve estar pulsando em nossas vidas, aí, quanto mais nós colocarmos sentimento de amor, quanto mais colocarmos a vivência desse amor em nossas vidas, mais nós conquistaremos para o amanhã. Procuremos, assim, trabalhar intimamente em nossos corações, fazer valer todos os ensinamentos do Cristo para crescermos, para aprimorarmos-nos e para sermos realmente melhores, para sermos aqueles que trabalham e edificam, em nome do Pai, o caminho redentor para nós. E assim, viveremos mais tempo com saúde e com coragem para enfrentarmos as vicissitudes da vida. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa seleção de espíritos que o Evangelho sempre fala, que vai tocar a trombeta e vão ressuscitar primeiro, lembrar que ressuscitar é viver plenamente espiritualmente, cônscio das suas responsabilidades, com a liberdade de consciência para agir. Porque viver após a morte, todos sobrevivem, mas com liberdade de consciência para agir em nome de Deus, é quando você ressuscita
realmente dos mortos. E quando chegar esse momento da separação, não importa se você esteja trabalhando no mundo espiritual, se você esteja dormindo preguiçosamente, o que importa é como estará a sua consciência. Nesse momento do despertar, que você tem que estar pleno com Deus, pleno com a espiritualidade superior para continuar na Terra, e aí você terá como ouvir toda essa trombeta e a voz do Senhor dizendo que você fica ou que você vai. E quando disser que você tem que ir, você vai, não tem jeito. Vai ficar aqueles que estiverem preparados intimamente para dar continuidade à obra do Senhor na face da terra. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estar com o Senhor nas nuvens, quando a gente fala assim, eu estou tão feliz que estou me sentindo nas nuvens. Então, estar nas nuvens, estar leve, poder caminhar de uma forma mais leve, saber vivenciar as dificuldades, as tribulações de uma forma natural e procurar conquistar espiritualmente, fazendo bem, trabalhando pelo seu crescimento espiritual, corrigindo as suas arestas do mal que ainda existe em ti, cônscio de que deve resistir às tentações e seguir os caminhos do Senhor. A partir desse momento, estaremos então livres para estarmos mais próximos de Deus, para estarmos mais próximos da luz, mais junto, e com isso, estarmos junto a Jesus. Pelo sentimento, pelas ações enobrecedoras do bem, pelas ações que constroem um mundo de paz, de fraternidade e de luz. Que as bênçãos do Senhor estejam nos envolvendo e fortalecendo para a grande caminhada evolutiva, para que possamos empreender a nossa jornada de luz sob as bênçãos de Jesus.